Você sabia que no mundo espiritual, nada do que conquistamos é apenas nosso e nada do que vivemos é por acaso? No capítulo 21 de Nosso Lar, André Luiz continua conversando com a senhora Laura e descobre aspectos profundos sobre a vida na colônia, sobre o trabalho sobre a memória espiritual e, sobretudo, sobre a responsabilidade que cada espírito carrega na grande jornada da evolução. Esta conversa, tão aparentemente simples, nos mostra com clareza que no plano superior, a evolução é construída tijolo a tijolo, gesto a gesto, lembrança a lembrança, e sempre com muito amor. A senhora Laura explica que a propriedade em nosso lar é relativa. Nada pertence a alguém de forma absoluta, porque tudo ali é fruto do esforço coletivo, organizado pela governadoria e mantido por aqueles que servem com boa vontade. O bônus hora funciona como uma espécie de moeda espiritual, resultado direto das horas dedicadas ao bem. A casa onde vivia com sua família, por exemplo, foi conquistada pelo trabalho incansável do esposo, que chegou ao plano espiritual muitos anos antes dela, enquanto Laura enfrentava a viuvez na terra com coragem, criando os filhos entre sacrifícios e tarefas duras. Ele se adiantava em serviço para preparar um novo lar no além. A vida laboriosa foi a proteção dela contra as sombras do umbral, provando que o trabalho honesto é sempre um escudo para o espírito. Quando finalmente se reencontraram, experimentaram anos de ventura, aprendizado e união sincera. Porém, como a própria senhora Laura destaca, ninguém evolui apenas olhando o presente. A lei divina exige que harmonizemos passado, presente e futuro. Por isso, a alegria do momento não anulava o chamado das dívidas ancestrais. O passado os chamava, e a lei do ritmo pedia o retorno à terra, onde certas contas só podem ser quitadas em nova experiência corporal. Pela primeira vez, André ouve falar com tanta profundidade sobre encarnações anteriores e fica impressionado com um processo de recordação espiritual. Ele então pergunta como a senhora Laura se lembrara do próprio passado, e a resposta dela revela a grandeza da vida espiritual. Recordar não é um ato simples, porque puxar lembranças profundas sem preparo pode ferir, desequilibrar ou até enlouquecer. Todos temos erros graves acumulados nos séculos, e a lembrança sem maturidade pode se transformar em desespero. Por isso, muitos espíritos só têm acesso gradual às memórias antigas, depois de perderem as escamas da inferioridade e adquirirem o equilíbrio necessário. A senhora Laura relata que ela e o esposo buscaram auxílio no Ministério do Esclarecimento. Lá, foram atendidos com carinho. Tiveram acesso à seção de arquivo, onde puderam ler suas próprias anotações espirituais referentes aos últimos 3 séculos. A leitura, contudo, era apenas a porta de entrada. Depois vieram as meditações profundas, os ajustes interiores e, por fim, operações psíquicas realizadas por técnicos espirituais, despertando energias adormecidas do cérebro sutil. Assim, pouco a pouco, conquistaram a posse consciente de 300 anos de memória integral. E quanto mais lembravam, mais compreendiam o tamanho do débito que ainda possuíam com o planeta, sentindo a necessidade de voltar. Quando André pergunta por Ricardo, a revelação emociona. Ele já havia retornado à Terra 3 anos antes, e a própria senhora Laura partiria em breve, assim que a filha Turiza chegasse da crosta. Mesmo falando com serenidade, sua expressão se perdia no infinito, lembrando a filha que ainda estava na Terra. E ao final, ela menciona que a mãe de Heloísa, devido aos profundos sacrifícios vividos desde a infância, teria passagem muito breve pelo umbral. Isso mostra que o sofrimento injusto não é castigo, mas condição que aproxima o ser da luz, evitando longas reparações. Com isso, Laura poderia transmitir suas responsabilidades no auxílio e seguir tranquila para sua nova etapa. Este capítulo nos lembra que evolução não é acaso, reencontros não são sorte, e progresso não é improviso. Somos chamados constantemente ao trabalho, ao reajuste e à continuidade do amor. E quando entendemos isso, fica ainda mais bonito perceber que, por trás de cada prova, existe a mão generosa de Deus nos guiando. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já teve a sensação de reencontro espiritual com alguém? Já sentiu que precisava voltar a algum ponto da vida para harmonizar algo que ficou para trás? Sua participação é essencial para o nosso estudo. Lembrando sempre que aqui não resumimos a obra, mas refletimos juntos sobre seus ensinamentos com carinho, respeito e acolhimento. Deixe nos comentários o que essa lição tocou em você. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Frases que Tocam, para seguirmos juntos essa jornada de luz e aprendizado.